Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência que nós pretendemos fazer sobre fisiologia do exercício. A ideia é criar um videobook de alguns livros que são utilizados na formação do professor de educação física. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre alguns conceitos básicos da fisiologia do exercício e tentar compreender o que vem a ser esse exercício, o que vem a ser o exercício e seus componentes, quais são as alterações que acontecem, etc. Bom, então, para começar, a gente tem que entender o que vem a ser esse exercício. Na verdade, o exercício é uma subcategoria da atividade física que ambos provocam estresse, um estresse fisiológico. Eles alteram a condição metabólica do indivíduo que encontra-se em repouso, porém são diferentes. Como eu falei, o exercício é uma subcategoria da atividade física. A atividade física é algo maior. Então, em termos de conceito, a atividade física como um processo comportamental caracterizado pelo movimento do corpo que resulta um aumento do dispêndio de energia quando comparado ao repouso. Ou seja, a atividade física ela se torna qualquer movimento corporal que resulte um maior dispêndio energético quando comparado ao indivíduo no repouso. O exercício físico, não. O exercício físico é um evento, como a atividade física também é um evento agudo. O exercício físico também é um evento agudo, porém o exercício físico é algo estruturado, planejado. E se ele for realmente planejado para ser um exercício físico, ele tem três partes. Uma parte que é o início, que é chamado aquecimento, ou preparação para a atividade principal. A parte principal é a volta à calma. Então, o exercício ele precisa dessa estrutura, que vai desde o início, a parte principal, que geralmente é o objetivo da aula, e a volta à calma, que é uma tentativa de desaquecimento daquela atividade que foi feita. Então, ele é um evento agudo, tem uma estrutura, ele é planejado e tem uma dosagem. O que vem a ser essa dosagem? A dosagem é que ele tem uma intensidade programada, ele tem uma duração programada, e ele tem uma modalidade ou um tipo programado. Então, intensidade é a dose de exercício, duração é a dose de exercício, o tipo é a dose de exercício. E esse conjunto de estruturação e dosagem tem o objetivo de manutenção e melhora das componentes da aptidão física, para a saúde e para o rendimento. Quando a gente fala de dosagem, e a gente vai especificar os elementos dessa dosagem de exercício, a gente para falar da intensidade. O que seria a intensidade? A intensidade seria a quantidade de energia que eu preciso para realizar uma atividade por uma unidade de tempo, relacionado ao seu máximo. Então, quando a gente vê alguns livros, eles trazem lá o termo submáximo e máximo. Então, tem duas intensidades, submáximo e máximo. Porém, existem algumas tabelas de classificação que tentam graduar o nível de intensidade. Então, essa tabela foi tirada do livro do Pullman e do Smith. Ele classifica exercício baixo ou leve, 54% do máximo. Ele não fala o que é. Ele não fala se é da frequência cardíaca, se é do VO2 máximo. Isso nem está em jogo aqui agora. Moderado, de 55% a 69% do máximo. Pesado, duro, difícil, 70% a 89% do máximo. Muito pesado, 90% a 99% do máximo e assim por diante. Então, ele tem esses níveis de classificação. Tem várias tabelas de classificação, inclusive tabelas voltadas para alguma variável fisiológica, como percentual da frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca de reserva, percentual do VO2 máximo, percentual do VO2, METs, percentual de METs. Então, tem uma gama de tabelas e possibilidades para graduar o nível de intensidade, ou seja, a dose que eu vou dar de exercício para o meu aluno. A duração, que é o tempo da atividade, então os exercícios podem ter
duração muito curta a durações extremamente longas, né? Modalidade que está envolvido o tipo de atividade ou o esporte que a pessoa pratica e a classificação, que envolve a demanda energética, e geralmente é classificada em aeróbio ou anaeróbio, e ação muscular. Inclusive, essa questão de anaeróbio e aeróbio tem muita discussão. Né? A atividade se classifica em aeróbio. Por quê? Porque leva em consideração o tempo. Anaeróbios geralmente são eventos mais curtos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Essa combinação de intensidade, duração e modalidade nos dá algumas informações importantes, como por exemplo, aqui os autores tentam combinar a classificação com o que é determinado de dose para cada tipo de classificação que ele propõe. Então ele coloca lá, existe curto prazo, leve e moderado, submáximo e aeróbio, teria uma duração de 10 a 15 minutos e teria uma intensidade de 30 a 69% no máximo. Já o exercício de longo prazo, o que seria um exercício de longo prazo? De 30 a 4 horas, 30 minutos a 4 horas. Moderado a pesado estaria numa faixa aí de 55 a 89%. Então, isso seria o que ele entende como exercício de longo prazo, moderado a pesado, submáximo e aeróbio. Exercício incremental leve ao máximo, seria um progressivo até o máximo. Então, é muito comum esse tipo de exercício, que eu não vou chamar de exercício, mas a gente faz esse exercício incremental, essa atividade incremental, quando a gente vai fazer teste ergométrico. Os testes ergométricos, geralmente, eles são incrementais até o máximo. Então, você inicia com uma carga leve, com uma carga moderada, e vai progredindo até o cara ou o indivíduo atingir o seu máximo. E ele interrompeu o teste por alguma fadiga. Aí tem os critérios de interrupção de teste, né? Que a gente fala no vídeo que está no nosso canal também sobre teste de potência aeróbica. Eu aconselho vocês darem uma olhada nesse vídeo. A gente tem o exercício estático, que seria em torno de 2 a 10 minutos. São exercícios que não há contração, a contração muscular ela não gera movimento, né? Ela só é um exercício de isometria, né? Alguns chamam de isometria. A gente tem o exercício resistido dinâmico, que geralmente é mensurado, né, o seu percentual a partir de um RM, ou ação voluntária muscular, né? Também eu acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado. E tem os exercícios que são muito curto prazo, alta intensidade, denominados anaeróbios, que podem ter duração de 9 segundos a 3 minutos. Eu sei que algumas questões sobre aeróbio e anaeróbio são colocadas, inclusive eu particularmente não concordo muito com essas classificações, porque na minha interpretação da bioenergética, que vai ser um tema, um outro tema de um outro vídeo para esse videobook. Inclusive, eu vou convidar um professor de bioenergética para conversar comigo nesse videobook. Eu não concordo muito com a determinação de ser um sistema, e sim a predominância de um sistema. E aí, quando a gente coloca assim, fica parecendo que só esse sistema está fornecendo energia para o exercício, né? E que leva equivocadamente, na minha interpretação, o erro de muitas pessoas a interpretar o exercício, né? E aí a gente passa a falar, isso é aeróbio. Não, mas a gente não tem nenhum componente anaeróbio, não tem nenhuma participação de vias anaeróbias. Como assim? Como que é isso? Então a gente tem exercícios preferencialmente aeróbios, preferencialmente anaeróbios, mas a gente tem a contribuição dessas vias em algum momento, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, é a minha interpretação, mas em bioenergética a gente vai detalhar um pouco mais essa conversa, esse diálogo sobre essas questões. Bom, em relação ao que é então a gente já sabe o que é atividade física, nós já sabemos o que é exercício físico. Né? Então, atividade física é qualquer movimento corporal que promova ou resulte em dispêndio energético maior do que o repouso.
Quando eu falo de exercício, a gente viu que é algo estruturado, planejado, ambos são agudos, né? Eles são momentâneos, mas o exercício tem um planejamento, tem uma dose de quantidade que a pessoa vai fazer e ele é bem dividido. Ele tem a parte inicial, a parte principal e a volta calma. Quando a gente fala de fisiologia do exercício ou fisiologia da atividade física, o que significa isso? Significa que é uma ciência, e aí a ciência ela pode ser, a fisiologia do exercício ela pode ser básica ou aplicada, que tem a função de observar tudo o que acontece com o corpo frente ao estresse do exercício. Então nós temos aí esse conceito do Pullman, fala ciência básica aplicada, que descreve, explica e usa as respostas corporais ao exercício. Então ele tenta entender como que o corpo reage ao estresse fisiológico do exercício. Isso a gente chama de alteração aguda. Então, toda vez que eu vou iniciar uma atividade, eu tenho alterações que promovem modificações no corpo, né? Como, por exemplo, a frequência cardíaca, o volume ventilatório, né? Além disso, de tentar explicar o que acontece perante o exercício, ele também tenta explicar o que acontece se o cara continua fazendo a atividade por um período de tempo e se adapta ao exercício. Esse conjunto de alterações agudas, né, ou respostas frente ao exercício e adaptação ao treinamento físico, elas têm como objetivo o quê? Tem como objetivo maximizar o desempenho humano ou manutenção do desempenho humano. Então, a fisiologia do exercício, então, ela tenta entender essas questões. O que acontece quando o indivíduo inicia a atividade física, as alterações agudas, aquele indivíduo que faz ao longo prazo, ao longo do tempo, quais são as adaptações que promoveram o exercício para esse indivíduo. Então, a gente tenta compreender o que está acontecendo frente ao estresse do exercício. Então, basicamente, o significado das alterações agudas e adaptações crônicas são: alterações agudas são todas as modificações que ocorrem nas funções corporais frente ao estresse do exercício. Eu inicio a atividade, eu tenho um conjunto de alterações, que a gente chama de alteração aguda. Tem autores que até falam, depois desse mesmo parado, né, a gente para de fazer exercício, mas aquelas alterações não se cessam de maneira abrupta, elas continuam por um tempo. Então, aí tem os autores que falam alterações agudas pós-exercício, tardia, né? Então, a alteração aguda são todas as modificações que ocorrem nas funções corporais decorrentes ao estresse do exercício, proporcionado pelo exercício. E quanto às adaptações crônicas, elas já são as modificações estruturais que o exercício promove frente a diversas alterações agudas. Então, se eu promovo ao corpo diversas alterações agudas ao longo do tempo, respeitando intervalo, uma boa dieta e todos os elementos importantes aí no treinamento, eu vou promover diversas alterações agudas e, no final, o meu corpo vai reagir com alguma modificação estrutural para melhorar a função corporal. Aí a gente fala melhorar a aptidão física. Tá? Então, esse é o nosso desejo em entender e estudar a fisiologia do exercício. Compreender essas alterações agudas e adaptações crônicas recorrentes ou decorrentes, na verdade, decorrentes do exercício. Bom, aí tem um exemplo clássico aí de como que a gente enxerga essa relação exercício-repouso, né? Então, no repouso, vamos falar que a gente está numa condição chamada de homeostase, ou seja, no repouso, em teoria, é uma teoria, né? Nós temos o equilíbrio das funções corporais, equilíbrio da demanda de energia, né? O que eu estou gastando é o que eu estou produzindo de energia,
A minha frequência cardíaca está atendendo a demanda corporal das necessidades teciduais, então o oxigênio está sendo conduzido para todos os tecidos corporais com a frequência mais baixa, né? Porque a frequência mais é que atende a demanda está reduzida porque eu estou no repouso. A minha temperatura corporal ela se mantém entre 36,2 e 36,7 ao longo do dia, independentemente da variação da temperatura externa no repouso. Eu tenho uma frequência respiratória constante, porque é o volume de oxigênio que atende a minha demanda. E as contrações musculares no repouso, elas são bem não evidentes, a gente está em repouso. Então, essa condição de homeostase só é mantida porque o corpo tem uma série de sensores corporais que monitoram o tempo todo a condição fisiológica do corpo. Ou seja, na temperatura, por exemplo, eu tenho termorreceptores que verificam a temperatura corporal e informam ao sistema nervoso central que deve-se perder calor ou conservar calor, dependendo da temperatura externa. Mesma coisa é a glicemia, eu tenho quimiorreceptores corporais que controlam a glicemia corporal e fazem o meu corpo ou liberar glicose a partir de reservas, ou então fazer com que eu armazene glicose, né, ou libere mais insulina, ou libere mais glucagon para promover esse aumento da glicose sanguínea ou diminuição da glicose sanguínea. Então, esses controles corporais, geralmente, eles são feitos por feedback negativo e eles funcionam a partir de um receptor, que pode ser químico, térmico, e baroreceptor de pressão, que se comunica a um sistema nervoso central, que se comunica com uma coisa chamada de efetor, que é o órgão que vai fazer ou a estrutura que vai dar a resposta àquele estresse. Então, isso é o repouso. Porém, quando a gente vai fazer exercício, a gente soma o estresse do ambiente, eu coloquei temperatura e umidade como principal, mas tem vários outros, né? Vento, etc. Terreno. A gente tem uma série de estruturas externas, mas eu também tenho um aumento da demanda interna. Quando eu tenho esse aumento da demanda interna, que é o aumento da contração, aumento da necessidade de ATP, aumento da ventilação, aí o tecido precisa de mais oxigênio, a frequência tem que subir, a temperatura corporal começa a subir também, porque o corpo não dá conta de refrigerar, ele tem mais dificuldade no exercício. Só que quando o exercício ele é constante ou uma intensidade constante, a gente tende a chegar numa condição chamada estado estável. Ou seja, eu promovo as alterações frente ao exercício, porém, quando eu atinjo aquele ritmo constante do exercício, da atividade que eu me programei a fazer, eu consigo estabilizar as funções, ou seja, a minha frequência cardíaca não vai subir indefinidamente. O meu volume respiratório não vai, ou minha frequência respiratória não vai aumentar infinitamente. A minha temperatura não vai aumentar infinitamente. O meu corpo consegue controlar e manter a minha demanda compatível com o exercício. Isso é chamado estado estável, em inglês steady state. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar nessa primeira videoaula de Fisiologia do Exercício. Acompanhe o nosso canal, nós vamos estar trazendo outros capítulos dos principais livros, textos de Fisiologia do Exercício para vocês que estão iniciando a graduação e querem fazer um bom curso de Educação Física. Um abraço, valeu!